Os poderosos Manchester United e Liverpool foram humilhados no campeonato inglês neste fim de semana, sofrendo goleadas históricas. Tem o mercado europeu que continua super movimentado, tem transferência de Alex Telles, Douglas Costa e muito mais. Fique ligado! Fala meus amigos, meu nome é Vitor e você está no canal Gol de Placa. Seja muito bem-vindo. O canal Gol de Placa traz informação, resultados, mercado, notícias, opinião e muito mais sobre o mundo da bola. Por esse motivo, convido você para se inscrever aqui no canal e aproveite também para ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, pois dessa forma você será notificado assim que publicarmos um conteúdo novo por aqui, beleza? Ontem foi finalizada a 13ª rodada do Brasileirão. Vamos aos resultados. No sábado tivemos o clássico Grenal e mais uma vez o Internacional não conseguiu quebrar o jejum de 11 jogos sem vitória sobre o maior rival. O jogo ficou 1-1. PP e Thiago Galhardo marcaram os gols da partida. E o Grêmio aproveitou para dar aquela alfinetada no Twitter postando a hashtag Agora são 11, ou seja, 11 jogos que o tricolor gaúcho não perde para o Colorado. No Allianz Parque, o Palmeiras conseguiu vencer o Ceará por 2-1 e se manteve como o único time invicto do brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo atacante William, aos 36 do segundo tempo. Os outros gols da partida foram marcados por Rafael Veiga para o Verdão e Eduardo Brock para o Ceará. O Corinthians visitou o Bragantino e não conseguiu sair do empate. O jogo ficou 0-0. O Timão chegou à terceira partida sem vitória e o técnico Coelho segue agora mais pressionado ainda no cargo, pois o Corinthians ocupa a 14ª colocação com 14 pontos, a 2 pontos apenas da zona de rebaixamento. Já no domingo pela manhã, Botafogo e Fluminense fizeram o clássico vovô no estádio Newton Santos. E o jogo também ficou empatado, final 1-1. Foi o 9º empate do Botafogo em 13 jogos, é o rei do empate. Também no Rio de Janeiro, o Flamengo recebeu o Atlético Paranaense no Maracanã e conseguiu vencer sem muito susto. O jogo ficou 3-1 Flamengo. Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro marcaram para o Flamengo e Renato Kaiser descontou para o Furacão. O São Paulo foi a Curitiba enfrentar o Coxa e o duelo terminou empatado. Reinaldo marcou para o Tricolor e Robson, cobrando falta, fez para o Curitiba. Já o Sport de Jair Ventura vem fazendo uma boa campanha e fez mais uma vítima. O time pernambucano visitou o Bahia e saiu com a vitória de 2-1. O Bahia ainda teve um gol anulado pelo VAR no final do jogo. Também no Nordeste, o Fortaleza pressionou o Atlético Goianiense no segundo tempo, mas as equipes não saíram do 0-0. Nesse jogo também teve gol anulado pelo VAR, do Fortaleza. Em um jogo muito movimentado no estádio da Serrinha, o Santos venceu o Lanterna Goiás de virada por 3-2. Nesse jogo, o VAR também foi decisivo ao marcar um pênalti para o Santos, expulsar o atacante Arthur Gomes e anular um gol do Goiás nos acréscimos do segundo tempo. E o líder Atlético Mineiro recebeu o Vasco no Mineirão e passou o trator. 4-1 para o Galo. Gols de Keno, Guilherme Arana, Savarino e Guga. Benítez descontou para o Vasco. E a classificação ficou assim após a 13ª rodada. O Atlético Mineiro continua líder com 27 pontos, seguido de Internacional e Palmeiras com 22. Flamengo fecha o G4 com 21 pontos. E olha aí, o Sport está em 5º lugar com 20, mesma pontuação de Santos e São Paulo. Fluminense está em 8º, Vasco em 9º, Fortaleza em 10º. Em 11º, Atlético Goianiense com 15, Atlético Paranaense vem em seguida em 12º com 14, fechando assim a zona de classificação para a Sul-Americana. Em seguida, Ceará, Corinthians e Grêmio tem 14 pontos e o Bahia é o primeiro clube acima da zona de rebaixamento em 16º com 12 pontos. Na zona de rebaixamento tem o Curitiba em 17º com 12, Bragantino em 18º também com 12, Botafogo também com 12 em 19º. E o Lanterna é o Goiás com 9 pontos. Porém, o Goiás tem 3 jogos a menos. Os poderosos Manchester United e Liverpool foram humilhados no campeonato inglês neste fim de semana, sofrendo goleadas históricas. Começando pelo Liverpool. Neste domingo, o atual campeão inglês foi humilhado pelo Aston Villa pela Premier League. O Aston Villa não tomou conhecimento do atual campeão inglês e aplicou uma goleada por 7-2.
O goleiro Alisson do Liverpool, machucado e cortado da seleção brasileira, que disputa as eliminatórias, escapou do vexame histórico do Liverpool. Antes 100% na Premier League, o Liverpool agora vê o próprio Aston Villa ultrapassá-lo na classificação e chegar à segunda colocação na tabela com 9 pontos, ficando atrás apenas do Everton, que é justamente seu maior rival. E teve outro clube gigante inglês sendo massacrado neste fim de semana. Estou falando do todo-poderoso Manchester United. E o adversário que lavou a alma para cima do Manchester foi o Tottenham. O Tottenham, que estava com um jogador a mais desde os 28 minutos do primeiro tempo, aproveitou a fragilidade do Manchester e sem dó aplicou um 6-1 histórico em pleno Old Trafford, casa do Manchester. O Tottenham agora ocupa a quinta colocação com 7 pontos e o Manchester United, por sua vez, está afundado na 16ª colocação com apenas 3 pontos, porém com um jogo a menos. E essa goleada deixou um ídolo da torcida do Manchester muito irritado. Trata-se do lateral francês Evra. Evra ficou conhecido por, além de ser um lateral esquerdo com passagens por alguns dos maiores clubes do mundo, ser irreverente fora de campo. O francês Evra passou 8 anos no Manchester United, entre 2006 e 2014. Aposentado desde 2018, quando deixou o West Ham, o ex-jogador agora é comentarista. Evra estava então comentando a partida do Manchester contra o Tottenham pela Sky e não ficou nada contente com o 6-1 sofrido por seu antigo time. Evra afirmou que, depois da goleada, não tem mais vontade de comentar os jogos da equipe. Ele disse o seguinte, abre aspas, Alexis Sanchez disse que logo na primeira sessão de treinos no Manchester, pediu ao seu agente para encerrar o contrato. Quero fazer o mesmo com a Sky. Quero encerrar meu contrato. Não quero mais comentar jogos do Manchester United. Fecha aspas. Além disso, ele não poupou críticas aos jogadores. Abre aspas. Eu não promovo violência, mas muita gente do United merecia levar um tapa agora. Fecha aspas. E por outro lado, após essa goleada, o trabalho do português José Mourinho foi bastante elogiado pela mídia e pelos internautas mundo afora. A um dia do encerramento da janela de transferências na Europa, o mercado segue agitado. Segundo o jornalista Fabrício Roman, o brasileiro Douglas Costa está de volta ao Bayern de Munique. O último dia de janela será agitado para Douglas Costa. Segundo jornais alemães e italianos, o atacante brasileiro foi emprestado pela Juventus ao Bayern. Segundo a publicação, Douglas Costa fará exames em Munique nesta segunda e vai assinar o contrato. Ele será do Bayern por uma temporada, sem opção de compra, e preencherá a necessidade de um ponta do time alemão. Lembrando que Douglas Costa defendeu o Bayern por 2 temporadas entre 2015 e 2017. Foram 77 jogos e 14 gols com a camisa vermelha, antes de ser negociado com a Juventus por 40 milhões de euros. Outro brasileiro sendo negociado também é o lateral Alex Telles. Segundo o jornal inglês Mirror, o Manchester United acertou com o lateral brasileiro depois de chegar a um acordo com o Porto para a transferência de Telles. Os valores da negociação giram em torno de 20 milhões de euros. E na Espanha, o atacante Memphis Depay, de 26 anos, está perto de se tornar jogador do Barcelona. Pelo menos é isso que garante Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon. Ontem, o ex-jogador disse que existe a chance da negociação ser sacramentada até esta segunda-feira. E caso realmente Depay seja contratado pelo Barcelona, a expectativa é que o clube catalão empreste o atacante Dembélé ao Manchester United. Os Diabos Vermelhos tentaram a contratação de Sancho do Borussia Dortmund, mas encontraram dificuldades devido ao valor muito alto pedido pelo Borussia. Beleza, pessoal? Para esse vídeo era isso. Seguimos acompanhando todas as notícias do mundo da bola e por esse motivo deixo o meu convite para você se inscrever aqui no canal Gol de Placa e ativar as notificações para você não perder nada do que está acontecendo de mais relevante no mundo da bola. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, muito obrigado e até a próxima!